E aí, pessoal, estamos aqui, professora Michele Sampaio, e venho apresentar a vocês a grande novidade do curso MS, o nosso querido podcast. Na verdade, esse podcast que foi pensado há alguns anos atrás, oficialmente agora, e em um momento extremamente oportuno, extremamente feliz, ele vai inaugurar. E vai inaugurar com pessoas muito especiais, que eu já andei conversando aqui. Na verdade, eu já conversava há bastante tempo, né? Porque nos bastidores a gente conversa bastante. No direct do Instagram nós conversamos bastante. Eu tô aqui com a Paula, tô com a Carla, tô com a Amanda. Gente, e deixa eu dizer para vocês, elas são primeiro lugar geral na Resmult CE, na Resmult 2023. Já estão todas matriculadas oficialmente, ou seja, já são daqui a pouco R1, né? Eu já considero R1, só não começaram ainda, porque começa em março, é isso? Começa em março. Então, é isso, gente. Nós vamos começar nada mais, nada menos, esse podcast do curso MS, Concursos e Saúde, com os 3 primeiros lugares. Na verdade, isso é só um começo. Nós vamos trazer mais primeiros lugares. Para quê? Para ajudar você que está estudando para residência, para vocês conhecerem estratégias de estudo que essas meninas tiveram, o que foi essencial na preparação delas e na aprovação, né? Vamos conhecer um pouquinho para que a gente possa pegar dicas de estudo, para que nós possamos também, né, junto com elas, né, entender que não existe ninguém que não possa aprovar e aprovar muito bem aprovadas, né? Então, deixa eu apresentar aqui as meninas, pessoal. Vou apresentar de uma por uma, tá? Para que o pessoal conheça. Então, eu estou aqui, vou começar com as categorias, tá? Eu estou aqui com fisioterapia, estou aqui com serviço social e estou aqui com odonto. Então, vamos começar com essas 3 categorias aqui profissionais, que eu tenho certeza que o volume de pessoas do curso MS, né, de profissionais do curso MS que vão nos acompanhar, né, principalmente nessas 3 categorias, acredito que nem só das 3, de todas as categorias, vão nos acompanhar e vão querer saber como essas meninas fizeram, como foi, né? Qual é a fórmula mágica da aprovação, se é que ela existe mesmo, né? Ou se a gente precisa realmente entender que estudar é a melhor saída. Vamos ver o que elas vão nos dizer aqui em relação a isso. Vou começar com a Amanda, tá? Gente, a Amanda é fisioterapeuta. A Amanda, vou olhar minhas pesquinhas aqui, porque como são 3, né, eu preciso. A Amanda, pasmem, tem 1 mês de formada, né, Amanda? É isso mesmo. Tem 1 mês de formada, ou seja, saiu da graduação emendando na residência, né? Então, a Amanda tem 1 mês de formada. A Amanda é fisioterapeuta e a Amanda foi primeiro lugar geral na Resmult CE, ou seja, com certeza, foi a primeira prova de residência que você fez, né, Amanda? E já aprovou. E aí, Amanda, salve o pessoal aí, salve os físios, né? Boa noite, físios. Eu sou a Amanda Suelen, né? Como a professora Michele disse, essa é a primeira vez que eu tento a residência e fui aprovada, né? Muito feliz com essa conquista. E foi aprovada em primeiro lugar geral, meu filho. Não é pra qualquer um, não, viu? 1 mês de formado já foi aprovado em primeiro lugar geral e é impressionante isso, tá? Eu tô com a Carla, né? A Carla agora a Carla já está na 2ª residência, ou seja, a Carla já é dobradinha, viu? Eu chamo, essa galera que passa na 2ª, eita dobradinha, eita dobradinha, eita dobradinha, porque a galera volta, né? A galera faz, aí passa, aí depois faz de novo e aprova novamente. E a Carla, na verdade, pelo histórico que eu tenho acompanhado dela ali, junto ao curso MS, junto aos professores do serviço social, não é a primeira aprovação da Carla. A Carla já é uma concurseira, eu chamo de concurseira de carreira, né? Que tem outras aprovações e está já na 2ª residência, R1, agora em saúde da família e da comunidade, primeiro lugar geral em serviço social, não é isso? Sauda aí os ASs. Boa noite, gente. Boa noite, AS. Muito bom estar aqui, agradecer pelo convite. E é isso, como a Michele falou, de R Rua para R1 novamente. Ainda tem essa, R Rua. Tem essa, R Rua. R Rua, entendi. Então com a Paula, né? A Paula que
é dentista, né, Paula? Também eu chamo, até 2 anos de formada é considerado recém-formada. E você... Dizem que até 5, né? É, né? Pelo menos então, na odontologia, olha, que até 5 anos é recém-formado, né? Então, na odonto eles consideram... Então, você é também muito recém-formada, né? Tem 1 ano de formada. Isso. E agora, primeiro lugar geral, e eu estou muito feliz, porque assim, a odontologia, ela, querendo ou não, é uma área que eu considero nova no mundo dos concursos, né? Então, ainda não está, eles ainda estão engatinhando, começando, se inserindo, conhecendo esse mundo dos concursos, das residências, da residência multiprofissional. Nós ouvimos falar muito da residência bucomaxilo, né? Que é o sonho de muitos dentistas, mas o curso MS, desculpa aí, pessoal, desculpa aí. O curso MS está com o primeiro lugar geral, né? Na verdade, é um orgulho, né, que vocês tenham escolhido o nosso curso para preparação de vocês, para ajudar vocês. E a Paula conseguiu o primeiro lugar geral com ano de formada em odonto, né? Maior pontuação. Como é que nós contamos esse primeiro lugar geral, antes da Paula saudar aí os dentistas? Nós contamos pela pontuação de vocês, tanto no currículo, somando a pontuação da prova objetiva, nós contamos e pela pontuação nós vemos que vocês foram, e aí nós de imediato já entramos em contato, a equipe já entra em contato para que, né, até alguns que foram primeiro lugar geral nem sabiam que tinham sido primeiro lugar geral, né? Então, alguns que ficaram sabendo através do curso. Tu sabe que tu foi primeiro lugar geral? E aí a pessoa, caramba, eu sabia que eu estava em primeiro lugar, mas não sabia que tinha sido geral, né? De todas as ênfases. Então, foi isso. Então, saúde aí os seus amigos, seus colegas dentistas, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, dentistas. E aí tem um fato muito curioso, porque ano passado eu era recém-formada, tentei a residência e não passei nem para a segunda fase. E esse ano foi uma reviravolta, assim, eu realmente foquei, tive estratégia, estudei. E aí, como você falou, a odontologia tá engateando, mas é uma área que está crescendo muito. A bucomaxilo sempre foi o ponto principal na residência, mas está abrindo muito para as outras áreas. E foi uma vitória muito grande, uma felicidade muito grande para mim, sair de não ter passado nem para a segunda fase para o primeiro lugar. Então, é um motivo de muita vitória, de muita felicidade também. E eu considero, assim, em especial, o hospital que você escolheu para fazer a residência, né, que foi o Hospital Infantil Albert Sabin. Ele fica aqui no estado do Ceará, para quem estiver em outros estados, né, ele é da rede estadual da Secretaria de Saúde do estado do Ceará. E ele, para mim, é um dos melhores hospitais da rede César, né? Eu considero o IAS um grande hospital. Eu fui estagiária lá, né, durante a graduação, passei por lá, conheci o hospital, assim, depois como consultora. Já fui fazer treinamentos lá também. Enfim, eu acho um excelente campo para residência multiprofissional. Então, assim, os locais que vocês escolheram são locais muito bons para se cursar a residência, né? Então, para começar um pouquinho, pessoal, trouxe um roteiro para que a gente possa seguir, para a gente possa fazer um bate-bola, né? Na verdade, estão fazendo agora em 2023 10 anos da minha primeira turma de preparação para a residência. Então, assim, por isso que eu digo, assim, eu estou até emocionada, porque começar o podcast, começar com residentes, vendo os resultados do curso MS, que cada vez esses resultados crescem mais, e começar com 3 primeiros lugares gerais, fazendo exatamente esse ano, 10 anos da minha primeira turma com 14 alunas. 14 meninas. A primeira turma de residência multiprofissional que eu preparei foi para a Escola de Saúde Pública. E essa turma tinha 14 meninas e ela aconteceu, né? Ela foi um reta final que eu fiz com elas e foi em um salão de festas de um condomínio. Então, assim, eu estou muito feliz, né, de aonde o curso MS chegou em residência multiprofissional. Hoje nós somos referência em aprovações, em curso para residência, em diversas categorias. É um trabalho muito árduo todo ano, né? É um trabalho de inovação todos os anos. Inclusive, esse ano, agora exatamente nesses dias, nós já estamos trabalhando em prol do Resmult 2024, com as novidades da preparação, o que nós vamos inserir, o que nós não vamos, o que nós vamos adaptar nesse novo formato de curso. Então, ano a ano, o curso ele fica cada vez mais robusto,
né? Porque ele cresce em quantidade de conteúdos e em inovação. Então, assim, esse ano vai ser um ano diferente em relação à preparação para a residência, porque em breve novidades, tá? Não posso dar spoiler agora, não posso falar nada agora, porque em breve vamos ter uma live de lançamento, então é isso que nós vamos fazer e vamos pedir a ajuda de vocês. Vocês vão participar. Nem estão sabendo ainda, viu, gente? Eu já estou dizendo, sem nem antes ter feito convite, mas eu vou pedir a contribuição dos primeiros lugares gerais, tá? Enfim, já falei nos bastidores com algumas pessoas que foram primeiro lugar geral, mas ainda não tinha falado para vocês. Mas eu acredito que vai ser assim, uma contribuição diferenciada esse ano em relação aos os novos residentes que vão entrar em 2024. Mas vamos lá, voltando aqui à nossa conversa oficial, né? Primeira coisa que eu queria saber de vocês, né? Vocês esperaram esse resultado? Esperavam isso, assim? Estudaram para tirar primeiro? Eu vou estudar para ser o primeiro lugar geral na residência. Não. Tem uma história muito legal, sabe? Que eu escutei, eu ouvi em 2021. A história de uma enfermeira chamada Lohana. Ela foi primeiro lugar geral no concurso da FunSaúde, na primeira fase, né, que é onde nós contribuímos, como eu estava conversando com vocês, né? Nós contribuímos com a primeira fase, com as provas que vocês fazem, ou dissertativa ou provas objetivas. E a Lohana, ela foi primeiro lugar geral, e ela disse o seguinte para mim, na nossa conversa, né? Nós fizemos uma entrevista com ela, ela disse o seguinte: eu só estudava muito, mas a minha mãe, ela botava o joelho no chão e ela orava a Deus para eu ficar em primeiro lugar. E ela foi o primeiro lugar dos enfermeiros. Então, isso me marcou muito, né? Às vezes, não é você estar fazendo o trabalho, mas tem alguém, né, pedindo, intercedendo por ti ali, que você, às vezes, nem imagina o que vai acontecer. Então, Amanda, você esperava que ia ficar... Amanda, com um mês de formada. Com um mês de formada, né? Quando eu comecei a estudar, eu pensava, meu Deus, eu preciso só de uma vaga. Só uma vaga, eu só quero uma vaga. Pode ser lá no finalzinho. E aí, quando veio o resultado final, né, a preliminar, que foi a primeira fase, que eu vi o meu nome lá no primeiro, meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei assim em choque, acho que eu fiquei um minuto assim de boca aberta, olhando para aquele resultado, e saía e voltava, para ver se estava... Deixa eu atualizar, F5, ver se sou eu mesmo. Demais, a minha amiga, mulher, é tu. Tá vendo não teu nome ali? Olha o CPF, né? Olha o nome direito. É Amanda Sueli com 2 L mesmo, né? Olha, sou eu, né? Então não esperava. Jamais. Não esperava essa pontuação toda. Tão alto. Carla, você na segunda já, você estudava para primeiro lugar geral? Não, eu estudava somente para passar, ainda mais conciliando com uma outra residência, né, uma carga horária de 60 horas semanais, que não é fácil, e estudando para outra residência não foi fácil de jeito nenhum, só sabe quem passa mesmo. Mas eu não esperava, como ela disse, eu só queria uma vaga. E aí fui estudando, também não esperava quando saiu logo o resultado das questões. Meu Deus, eu não acredito que eu acertei tudo isso. Eu fiquei assim em choque. Aí eu tava até no hospital, as minhas amigas da residência, amiga, deu certo. Eu disse, eu não acredito. Quando saiu o preliminar, pronto, eu quase caí pra trás. Aí, gente, eu não acredito. Eu não esperava por isso, mas eu tô muito feliz porque é resultado de muito esforço, de anos e anos de esforço, né? Porque eu tô vivendo a residência desde 2020, desde a minha primeira preparação, que eu vivo a residência todos os dias. Então, pra mim é muito gratificante ver que mesmo tendo passado por uma residência hospitalar, tendo enfrentado a segunda onda da pandemia, que não foi fácil, né, para quem entrou nessa turma 8, conseguir ingressar novamente, para mim é um presente. Era realmente o que eu queria e eu tô muito feliz, muito realizada, de verdade. E, assim, é bom a história de vocês, cada uma com a sua história de vida. Por exemplo, a Carla, ela estava 60 horas semanais dentro do hospital e estudando para entrar na segunda residência. E isso mostra para os profissionais que estão aí no mercado. Muita gente. Gente, são centenas de profissionais que entram em contato conosco, que estão trabalhando, muitas vezes ganhando a metade da bolsa da residência, e que estão aí no mercado e que dizem, eu não vou passar numa residência porque eu não tenho tempo para estudar. E tá aí essa moça mostrando que ela deu um jeito, fez acontecer. E ainda ficou em primeiro lugar geral, esperando só uma vaga.
né? É incrível, eu fico toda arrepiada, porque, né, eu fico arrepiada de verdade, porque eu digo assim, gente, é inacreditável, né? Como quando as pessoas elas querem e elas batalham, elas pagam o preço, é a minha boca falar, você tem que pagar o preço da aprovação. Existe um preço a ser pago, né? Quem paga o preço é você. E quem paga o preço é você. Atrás. Não é o cursinho. Não é. O cursinho ele ajuda, nós fazemos todo o esforço necessário, né? Eu acredito que até os alunos eles acompanham esse esforço dos professores, esse esforço em estar em live, em estar comentando prova, em estar se atualizando o tempo todo. Mas quem faz o trabalho de verdade é o aluno, é o concurseiro, né? Então é isso. Então é uma grande lição, né? A tua história aí de estar 60 horas e ter passado em primeiro lugar geral. E a Paula... Assim como as meninas também, eu só estudava, não quero só uma vaga. E aí, desde o começo eu olhei o edital e aí era sempre a minha meta. Eu tenho que acertar tantas questões, vou estudar isso aqui, é o básico que eu preciso. E aí, com a rotina também, trabalho, tudo, tive que abdicar de algumas coisas, lógico, de momentos de estar com minha família. Minha família não é daqui, né? Minha família mora no interior. Então, esse ano passado e esse, eu fui bem restrito mesmo as visitas e até o momento que eu parei, não, agora eu tenho que focar aqui nesse momento. É o meu momento, agora é o meu momento de focar nisso, né? Tem tempo para tudo, pra gente dividindo tempo para tudo direitinho. E aí, no resultado preliminar também, eu não acreditava. Era aquela sensação de, não, isso aqui tá errado. Eu não tô sabendo contar direito as questões. Foi aquela coisa assim, aquela surpresa. Mas eu realmente não esperava. Era algo que, pra mim, era ali, eu tava estudando pra atingir a nota. E foi algo assim, mesmo surreal de conquista. Incrível, né? Amanda, você fez para quantas ênfases? Foi só uma? Foram duas? Foram 3 ênfases? Quantas especialidades você tentou? Foram 3 ênfases. Na Resmo-CE? Na Resmo-CE. E você ficou em primeiro lugar nas 3? Nas 3 ênfases. Quais foram as 3 ênfases que tu tentaste? A HGF, terapia intensiva, o Walter Cantídio, também terapia intensiva, e JF para urgência e emergência. E você escolheu? HGF. HGF, terapia intensiva. Muito bom. Vai ficar na UTI verde, amarela e azul. Isso. Né? Conheço, trabalhei no HGF. O meu estágio foi lá e eu fiquei apaixonada. Eu tinha que ir pra lá, né? Profissionais excelentes, né? É uma escola, realmente. Carla, você saiu agora da hospitalar, agora vai pra comunitária, é isso? Pra comunitária. Tentei a hospital universitário, transplante e saúde da família e comunidade Calcaia, pela ESP. Já apresentou o TCR? Já. Tudo certo. Tudo certo não agora. Venha pro meu lado, tá tudo certo. Tá tudo certo, já tudo resolvido. Agora é só maravilha. E a Paula? Eu fiz só pra pediatria mesmo, desde a faculdade. O meu amor é a pediatria mesmo, atendimento infantil, então pra mim não tinha dúvida. Tinha que ser aquela dali, era só aquela mesmo. Foco. Focada total. Foco, né? No finalzinho ainda tive assim um pouco de dúvida, né? Quando começou esse ano mudou, eu acredito que foi esse ano, né? Que não escolhia a cidade que você ia fazer para a saúde da família. Então fiquei meio balançada, mas foi só o balançado mesmo. Meu foco era aquele e era aquilo. Todo mundo ficou com medo, porque na verdade foi bem complicado, porque no começo para as pessoas entenderem o que ia acontecer, né? Porque ia acabar tendo uma lista de prioridades de acordo com a classificação. Então, o primeiro lugar é escolher dentre todos os municípios. Quem ficasse em último lugar ia ficar com o que restasse, né? Então, é meio que é complicado isso, porque às vezes a pessoa não quer ir para aquele município, né? Não seria o município de escolha dela, mas aí ela não vai perder a residência, né? Porque é o sonho de muita gente. Enfim, outra pergunta muito importante. Vocês estudaram muito tempo. Assim, eu queria saber, eu vou começar com a Paula. Paula, quantos meses assim você se dedicou para estudar para residência? Eu sei que você trabalhava também ao mesmo tempo que estudava, mas eu queria saber assim, mais ou menos quanto tempo você estudou para residência, né, do começo ao fim? Então, assim, de dedicação mesmo, foram uns 4 meses. 4 meses, assim, bem focada. Uns meses atrás eu dava estudado em algum conteúdo ou outro, mas que realmente eu parei, foquei, olhei ali o edital.
Fiz toda a minha estratégiazinha de estudo, foram 4 meses. 4 meses. Carla, você 5 meses, mais ou menos. De Sim. julho até novembro, a época da prova, foram 5 conciliando com os Conciliando. plantões. Entendi. E Amanda? Eu estudei durante 1 ano, mais ou menos, porque como era o último ano, né, na faculdade, eu sabia que ia ser bem puxado, TCC, estágio, então eu tentei dividir bem o meu tempo para conseguir estudar pelo menos ali 2 horinhas por dia. Sim. E aí deu certo. E pergunta que não quer calar, que todo mundo pergunta. Quantas horas por dia você estudava? Porque, assim, eu acho que é uma das perguntas mais vagas que alguém pode fazer. Quantas horas por dia você estuda? Quantas horas por dia eu preciso estudar para passar em algo? Para mim é uma pergunta muito vaga. Porque você estudar 10 horas por dia, mas de 15 em 15 minutos, você pegar no celular, abrir o Instagram, olhar o Instagram, você não estuda 2 líquidas. Eu considero assim, entendeu? E tem gente que estuda 2 horas e consegue estudar ali 1 hora e 45 minutos realmente com resultado, com estratégia, consegue ver a teoria, consegue resolver algumas questões, consegue montar um mini resumo. Então, para mim, eu acho que não vale muito essa pergunta, porque cada caso é um caso. Mas as pessoas querem que eu pergunte, então eu vou perguntar, né? Eu estudava mais ou menos, Paula, quantas horas por dia? Horas eu não tenho noção, Não assim, sabe. mas eu dividia. Uma parte do dia eu estudava políticas públicas, né? Normalmente era no intervalo do meu almoço. Eu tinha ali de 12 a 2 horas, almoçava e ali eu estudava naquele intervalo. E à noite eu sempre me comprometia, fazia alguns cursos também, né? Sempre me comprometia em assistir 4 aulas por dia, 4 aulas. Independente se eu passasse 3 horas ali para aprender aquele assunto ou meia hora. Eu fiz um cronogramazinho de estudo e aí eu me comprometia em bater aquela meta por dia de estudo. Entendi. E era isso. Amanda, você... Eu estudava 2 horas, só que líquidas, né? Assim, direto 2 horas. Mas dentro do ônibus eu resolvia questões, na hora do almoço eu fazia revisões. Se for tirar, acho que era em torno de 3 horas por dia. 3 horas por dia. Mas toda hora que dava eu encaixava ali pelo menos uma revisão rápida. Entendi. Aí a Carla estudava... Era um horário muito quebrado. Em casa, eu acredito que mais ou menos umas 2 horas à noite, quando eu conseguia, né? Sim. No hospital, o horário que desse, eu tava com meu resumo, com meu fone, assistindo aula. Tá na fila do almoço, tá com fone, tá na fila para bater o ponto com fone também. Era o horário que dava, mas como ela falou, assim, eu sempre fui muito disciplinada, assim, com metas. Então eu sempre tinha a minha meta diária, que se eu não conseguisse bater durante o dia, por outras obrigações, à noite, eu só ia dormir quando eu concluísse tudo que eu tinha para fazer naquele dia. E isso é a chave é o segredo, né? Você assim, ter suas metas, ter seus objetivos, porque se você deixando, você sempre vai deixar para outro dia e nunca vai concluir nada. Assim, eu acho que a palavra, assim, é uma palavra que eu tomei pra mim esse ano, comprometimento, sabe? A pessoa ela tem que ter um comprometimento bem maior do que a responsabilidade, porque quando ela se compromete de verdade com os estudos, quando ela se compromete com uma determinada meta, com um determinado objetivo, nada tira o foco dela, porque ela está comprometida, ela firmou um compromisso com aquilo. Então, assim, enquanto eu não estudar, não bater a minha meta diária, né, eu não vou dormir. Então, eu só viro pro outro dia, pro outro conteúdo quando eu terminar esse. Isso é comprometimento, gente. E era exatamente esse pensamento que eu tinha. Eu não conseguia descansar. Se eu não estudasse ali, por mais que meu corpo estivesse cansado, eu parava um pouquinho, respirava, fazia alguma coisa. Não, vou terminar aqui esse assunto. E a melhor coisa é a sensação de dever cumprido daquele dia. Vou dormir, mas sei que eu concluí tudo que eu tinha pra fazer hoje. É uma sensação de dever cumprido, que assim, tira todo o cansaço, que faz realmente valer a pena. Todo dia é um dia novo, mas que está ali sendo vivido da forma que é para viver. É interessante que nós observamos muito, nós que somos professores de concurso, nós observamos muito isso no pós-prova, né? O quanto as pessoas se arrependem pela falta de compromisso. O pós-prova, ele mostra muito isso. Digamos, domingo agora teve uma prova, tiveram 3 provas domingo agora, e algumas pessoas disseram o seguinte: professora, eu estou tão triste porque tanta gente conseguiu fazer muitas questões e eu não consegui, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas vamos lá, vamos ser realistas.
Você se comprometeu? Você fez o que tinha que ser feito? Você estudou de verdade? Né? Ou você assistiu, não estudou nada e assistiu só um aulão e queria que isso tivesse um resultado exorbitante? Né? Você acha justo uma pessoa que passou 2, 3 meses se dedicando, estudando de verdade, com compromisso, não ter passado e você ter passado? Se põe no lugar de alguém que realmente estudou. Então, eu sempre digo, Deus é bom, mas Deus é justo. Antes de Deus ser bom, Deus é justo, Deus é justiça. Então, que as pessoas que realmente se dedicaram com estratégia, sabendo, aprendendo a fazer prova, aprendendo como são as regras do jogo, né? Elas têm vou dizer assim, direito de serem aprovadas. Né? Então, eu acho que é bem por aí. Outra pergunta bem interessante aqui. Eu queria saber qual era a maior dificuldade de vocês. Assim, eu vou começar com a Carla. Eu acredito que eu até já sei mais ou menos a resposta, pelas primeiras respostas que você me deu, mas eu queria saber, assim, na hora de conciliar tudo isso, né, o final da residência, o TCR, os plantões, o hospital, querendo ou não, né, são 60 horas semanais para todo mundo, mas a área hospitalar, ela é muito dinâmica, então tudo acontece em 12 horas de plantão. Então é muita coisa que acontece ao mesmo tempo e nós sabemos o quão pesado, né? São 10 anos acompanhando residentes, né? Eu nunca fiz residência, porque na época que surgiram as residências, ali começou com a UFC, a Escola de Saúde Pública ainda não existia residência, começou na UFC, acho que foi 2009, 2010, primeira prova de residência que teve, era muita epidemiologia, né? Era muito pesada a prova, muito densa. E aí a ESP, depois a Escola de Saúde Pública aqui no estado do Ceará, né? Ela aderiu, né, à residência e outros estados também ao mesmo tempo, e a coisa começou a crescer de verdade. Mas na minha época não tinha essa busca pela residência, a coisa não era tão conhecida, tão disseminada como era hoje. Então, eu saí da graduação concurseira, na graduação do 6º até o final da graduação. Eu saí concurseira da graduação, eu era obstinada, minha obstinação era ganhar dinheiro. Então, eu queria porque queria ganhar dinheiro, então eu queria trabalhar logo, né, para ter dinheiro, para pagar minhas coisas, então eu tinha uma obstinação danada por isso, então que tinha que passar no concurso, porque o pessoal já estava dizendo que enfermeira não ganhava dinheiro, que eu ia passar fome. Então eu já saí da faculdade, né, querendo passar num concurso, e comecei a estudar antes de sair, aí já saí com algumas aprovações ali, esperando ser convocada, só que eu queria ser professora. E aí eu fui para docência, eu fui para o mestrado, saí da faculdade e fui para o mestrado. E não surgiu na minha cabeça, na minha mente nessa época, fazer residência. Coisa que hoje, para toda e qualquer pessoa que está na graduação, que está terminando, que diz assim, professor, o que eu faço? Eu olho para ela e digo, residência. Todas as pessoas que chegam para mim, professor, o que é que eu faço? Eu vou para a iniciativa privada, eu vou para a cooperativa. Você não vai para nenhum dos dois, você vai para residência. Qual é a área que você gosta? Hospitalar ou comunitária? Pergunta o que você gosta. Gosta de saúde coletiva, gosta de posto de saúde, gosta de unidade básica, gosta de atenção primária ou gosta de hospital? Que área você gostaria de atuar? Então, você vai fazer uma residência. Por quê? Porque eu já vi histórias e mais histórias e mais histórias e mais histórias dos profissionais, de professores do curso, ex-residentes, que têm muito sucesso na profissão hoje, estão concursados e lá atrás foram residentes, né? Então, vocês que estão entrando agora, a Carla não, que já fez a primeira, mas as duas que estão entrando agora, eu acredito que vão, né, ver algo de especial na potencialização da formação de vocês, porque uma coisa é você estar na graduação, outra coisa é o que você vive na residência. São 2 anos muito intensos e eu tenho certeza que depois vocês têm mais história para contar ainda. Mas eu queria saber, assim, Carla, que era mais difícil para ti, assim, como assistente social, residente, o que era mais difícil? Qual era a tua maior dificuldade, assim, na hora de conciliar trabalho, família, lazer, estudo? O que era mais difícil para ti? Manter a constância de todos os dias
ter aquelas minhas obrigações e conseguir cumpri-las. Eu sempre fui muito determinada, muito disciplinada, mas não é todos os dias que você tá bem. E nos dias que eu não tava bem, eu ficava muito frustrada. E aí entrava a questão do autocontrole. Eu tinha dias que eu realmente não estava bem, não tinha controle emocional e não conseguia fazer nada bem. Então isso me frustrava muito. Então a minha maior dificuldade foi essa, foi conseguir manter a constância, porque não é todos os dias que você está 100%, né? Com certeza. Então a frustração era uma coisa que assim me acabava comigo, porque eu precisava cumprir tudo, precisava fazer todas as minhas obrigações e quando eu não conseguia, para mim era um dia perdido. Entendi. E você, se formando... Gente, eu lembro da minha época que eu tava me formando. Para mim foi o pior ano Pra mim também. da minha faculdade. O ano da formatura foi o pior. Foi o que... Depois eu tenho que fazer um podcast contando... vocês me entrevistando, que eu quero falar. Sabe? Porque foi muito difícil esse ano da formação. É um ano de um... Assim, a cabeça da gente, sabe? Eu desisti por um mês de me formar. Fui estudar para concurso. Depois eu conto essa história. Além da graduação, eu ainda trabalhava por fora, né? Trabalhava numa empresa privada. Então eu tinha que conciliar o estudo da residência, o estudo da graduação e o trabalho. Então você já trabalhava também. Trabalhava além de toda a carga horária da faculdade, ainda tinha o trabalho por fora, que era 44 horas semanais. Então eu tinha que emendar tudo isso, né? Então, tinham dias que eu estava muito cansada da minha rotina. E aí, quando a gente está muito cansado, o rendimento vai lá para baixo. E quando meu rendimento ia lá para baixo, eu pensava que era eu que não tinha capacidade. Né? Eu pensava assim, não, eu não vou conseguir passar nisso aqui. E a tristeza batia, o nervosismo batia, a ansiedade batia. E eu ficava me comparando com pessoas que já tinham passado. E esse é um grande gatilho, né? A comparação. Porque a gente tem a tendência de se inferiorizar, achar que a gente não é capaz. E aí eu tentava colocar na minha cabeça que não, que aquilo ali tinha que me impulsionar para ser melhor do que ontem. Se ontem meu rendimento foi 50%, amanhã eu tenho que ser pelo menos 51%, né? Sempre ser mais do que o que eu fui ontem. Com certeza. Eu acho que um dos maiores males do ser humano é a comparação. A gente se compara demais, né? E isso detona qualquer pessoa que não tem, né, inteligência emocional para algumas coisas. Então, isso acaba com o psicológico de qualquer indivíduo, principalmente nesses momentos de prova, de tentar concurso, de tentar residência, que, querendo ou não, é um momento que você vai ter que concorrer com pessoas e você vai acabar se comparando, quer você queira, quer não. Você pode ser a pessoa mais tranquila do mundo, mas chega um momento que você vai, sim, se comparar com alguém, ou com algumas pessoas, né, Paula? E aí, pra ti, o que era assim, mais difícil? Pra mim, foi muito difícil também essa parte do start, tá? O início, assim, porque a questão da procrastinação pegava muito pra mim, e da autocobrança. Eu acabava me cobrando muito, eu tenho que estudar, e acabava não conseguindo estudar ali, não conseguindo focar no assunto. Então, foi algo que eu também fui procurar ajuda psicológica mesmo, terapia, para ir me ajudando nesse processo. E aí, aos poucos, eu fui modulando minha forma de pensar, de todo dia fazer ali um pouquinho, até que eu consegui mesmo entrar numa rotina, sair dessa procrastinação e entrar numa rotina de um pouquinho todo dia, até que eu fui criando confiança e fui conseguindo dar o meu melhor ali todo dia. E não é fácil mesmo, a gente se compara muito, a gente tem muito medo nesse processo. A cobrança é alta de você estar toda hora, meu Deus, tem alguém estudando mais do que eu. Eu tô aqui parada agora, mas também tem esse outro lado da saúde mental, né? Que a gente também tem que ir ponderando ali. Tem a questão da responsabilidade de estudar, mas também tem a parte de que a gente tem que olhar para esse lado. E aí foi isso, minha maior dificuldade mesmo no início foi esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre a cobrança e a minha responsabilidade de estudar. E aí foi caminhando. Quando eu comecei mesmo ali deixar tudo equilibrado, foi dando tudo certo. Fui conseguindo estudar mais, cada vez mais, melhor, estudando melhor, assim, mais filtrado mesmo. E aí foi isso.
minha dificuldade inicial foi essa. E isso é muito bom que vocês falem, assim, para mostrar para as pessoas que vocês são pessoas normais. Sim. O que as pessoas acham, né? Que eu acredito que vocês também devem ter sido procuradas na rede social, né? Vocês devem ter sido procuradas. Mulher, o que é que tu fez, né? Quantas horas tu estudava? Um assustador, não sei pra vocês, mas eu fiquei, gente... Sim, as pessoas acham que a gente é o quê? Entendeu? E assim, são pessoas que têm medo, são pessoas que têm dilemas na vida, são pessoas que têm problemas na vida. Ninguém aqui acredita que tem berço de ouro, né? Então, assim, são pessoas que passam dificuldades, que são pessoas normais, mas que jamais achavam que iam chegar aonde chegaram. Né, que jamais achavam que iam conseguir a pontuação que conseguiram, né? Então, e no final das contas, foi surpreendente. E é algo surpreendente, porque realmente, quando nós vemos os resultados de vocês, a gente fica feliz, né, por vocês, por nós estarmos andando com vocês, mas só vocês realmente sabem como isso é significativo. Né? Só vocês sabem o quanto isso é significativo, porque é uma coisa sua, né? Então, quanto isso representa todo esse percurso de 1 ano, de 5 meses, de 4 meses, né? Porque não importa o tempo, o que importa é o que você fez, o que você passou. Todo mundo tem uma história de pouco, muito tempo, né? Eu, por exemplo, as pessoas pensam que eu estudei anos e anos para concurso. Eu não estudei anos e anos para concurso. Eu estudei 2 anos para concurso antes de me formar. Eu aprendi a estudar para concurso antes de me formar. Quando eu saí, né, da graduação, eu já tinha uma bagagem no mundo dos concursos, estudando direito constitucional, administrativo, aquele dilema de sair da profissão porque achava que não ia dar certo. Então, estudando para outras áreas, inclusive, não só a minha, mas outras áreas, para poder passar em alguma coisa, passar no concurso público. Então, quando você, né, tem um histórico, você sabe o quão intenso foram 2 anos estudando para concursos que me fizeram ter uma bagagem para quando eu comecei a dar aula em concurso. Eu já conhecia o mundo dos concursos. Eu já sabia como funcionava aquilo. De muito tempo. Isso vem de berço, isso é da família, né? Enfim. E aí, outra coisa, né? O que mais ajudou vocês? Eu queria saber, assim, em relação a quê? Em relação à estratégia de estudo. O que vocês, assim, pra ti, Paula, deu resultado demais? Assim, o que mais te ajudava? Na hora que tu estava cansada, por exemplo, tô sem vontade de estudar, tô sem saco para estudar hoje. Né? E algo que te ajudava, assim, se era revisão, se era ler texto, se era assistir videoaula, se era fazer resumo, se era resolver questão. Então, eu queria que você desse uma dica aí para todo mundo que está estudando para residência, o que para você fez muita diferença na hora dos estudos, de verdade. Então, eu comecei mesmo, o meu primeiro passo quando eu parei, não, agora eu vou me dedicar aqui, foi parar, olhar o edital, olhar bem direitinho o edital, dividir as categorias do que eu tinha mais facilidade de aprender, do que eu lembrava mais, do que eu ia ter que revisar mais, do que era para eu revisar mais próximo da prova, que era mais decoreba, assim. E aí eu fui dividindo, e aí fui traçando mesmo estratégias. Comecei a estudar as partes que eu tinha mais dificuldade, que ali eu tinha mais um tempo para me dedicar. Depois fui para a parte em que eu tinha mais facilidade. E por último deixei realmente o que era mais pré-decorado e próximo da prova. E nos dias que eu estava mais cansada, eu ia alterando algumas coisas. Não, hoje eu estou cansada, hoje eu não vou conseguir estudar bem essa parte que eu preciso olhar. Então eu puxava um assunto que eu tinha mais facilidade. E aí eu ia fazendo essas trocas, né? Tinha feito tudo direitinho no planner, bem organizado, ia fazendo essas trocas. Também a parte de estudar por questão. Foi um diferencial muito grande desse ano. Eu peguei todas as provas das passadas, né? E fui resolvendo, fui olhando o que eu sabia mais, o que eu precisava revisar mais. E aí eu ia fazendo isso. Nos dias que eu não estava muito afim de estudar, eu resolvia questão, ou assistia a aula, alguma coisa do tipo. Porque me dava também essa sensação de dever cumprido e não me forçava tanto. Então, o que eu indico, primeiramente, é parar, pegar o edital e olhar ali, olhar bem direitinho
o que é, quais são os conteúdos que você tem que se dedicar mais e dividindo por categoria mesmo, da forma que for melhor para você. E inclusive, assim, esse ano, uma das maiores dificuldades que eu vejo, né, pela minha experiência com preparação para a residência, uma das maiores dificuldades que eu vejo em relação aos pré-residentes, eu chamo pré-vestibulando, não tenho pré-vestibulando, eu chamo pré-residente. Para mim é como se fosse um vestibular, né? Então, assim, os pré-residentes, para mim, a maior dificuldade que eu vejo, uma das maiores, é em relação ao currículo. Os profissionais que vão tentar residência, principalmente a galera que está saindo da graduação, tem uma dificuldade enorme de entender aquele currículo, as pontuações, o que é que pontua, o que é que não pontua, o documento que precisa ser enviado. Gente, peguem isso com antecedência. Peguem o edital passado com antecedência. E a Paula deu uma excelente dica que eu dou todos os anos. Eu começo minha aula falando assim, já resolveram as provas anteriores, já baixaram as provas anteriores, estão todas disponíveis. Então, você que vai tentar residência em 2024, primeira coisa que você vai fazer o download do último edital, agora, no começo do ano, e você vai baixar, fazer o download também, criar uma pasta no seu computador e fazer o download com os gabaritos de todas as provas anteriores da residência que você pretende, né? Tem que ser da residência que você pretende. Por quê? Porque existe uma linha de raciocínio daquela banca. Né? Quando nós preparamos, são 10 anos de preparação, todo ano preparando o UFC, ESP, ESP e outras residências. Hoje nós preparamos, nós temos primeiro lugar geral na USP, primeiros lugares na USP. Então, nós que temos esses primeiros lugares e muita aprovação em outras residências, nós começamos a entender, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu comecei a entender como é que funciona a cabeça do examinador da ARES. Entendeu? Então, não é nada do dia para a noite. Você foi fazendo testes e foi vendo, né, que depois da sua aprovação, rapaz, o que me ajudou muito foi resolver prova anterior. Né? Então, a resolução de provas anteriores é questão sine qua non. É essencial, para mim é base. Né? Então, todo pré-residente precisa fazer isso. Então, tá dada a dica, viu? Ó, dica da Paula. Dica da Carla. O que Carla, pra ti, assim, era massa na hora de estudar, assim, pra ti, que tipo de estratégia de estudo tu consegue, né, ter e ver muito resultado nisso? Resolução de questões também, desde o início. Na minha primeira residência, eu costumo dizer que a minha preparação começou quando eu baixei os editais anteriores. Porque se eu ia tentar um programa, eu tinha que primeiro conhecer como era aquele programa, né? Quais as fases, datas, assim, mais ou menos quando ocorre a prova. Então, primeira fase, você baixar os editais, conhecer aquele programa, né? No caso, o Resmut CE, e baixei todas as provas anteriores. Resolvi todas as provas, já sabia as questões decoradas. Foi uma loucura, até hoje eu sei. E aí você começa a entender que muitas questões se repetem. Então, o importante é você não somente resolver por resolver. Ah, resolvi tal prova, acertei tantas questões. Ok, você tem que estudar aquelas questões, principalmente as que você errou. Né? Aquele assunto talvez eu tenha mais deficiência. E aí você vai ver que talvez lá na frente apareça uma questão parecida, que se você tiver realmente estudado aquele assunto, você vai acertar. Não adianta só fazer várias provas e ir decorando as questões, porque vai ter uma hora que você vai se perder. Ninguém sai decorando tudo, você tem que aprender a resolver as questões. Então, resolução de provas anteriores foi basilar, desde a minha primeira residência. Eu resolvia muitas provas, resolvia muitas questões, e a minha linha de estudos era sempre resolução de questões, vídeo aulas, leitura de material. Eu primeiro começava com resolução de questões para eu ver qual assunto eu tinha mais eficiência, qual assunto eu precisava focar mais, precisava revisar mais e quais assuntos talvez eu pudesse me dar ao luxo de reservar menos tempo de estudo. Então eu sempre começava qualquer assunto pela resolução de questões. Depois ia para as videoaulas. Não é todo mundo que costuma fazer isso, mas eu anoto tudo. Eu sei que os PDFs vão estar ali disponíveis para eu baixar, mas eu só me conformo se eu anotar. Então eu saio anotando tudo. Michelle dá um A, eu tô anotando. Desde a primeira residência eu tenho vários blocos, pegava as folhas de ofício, fazia blocos para facilitar, né, para sair, enfim, saía para algum canto, levava junto.
Anotava tudo. Para essa última residência também eu utilizei as mesmas anotações, então era sempre nessa mesma linha. Terminava de assistir as videoaulas, ia para a leitura do material, quando sobrava tempo, lia algum artigo, ia para a leitura de material complementar, e aí lá na frente eu resolvia novamente aquelas provas que eu já tinha resolvido. E aí eu via, eu já não lembrava das questões, mas eu via que eu já tinha um percentual de acerto maior. Então, resolução de questões é base lá, não pode negligenciar com resolução de questões. A gente tem que fazer muitas questões, sempre atrelando teoria e prática, mas se você não praticar, você nunca vai conseguir fixar aquele conteúdo. Não adianta só assistir videoaula ou ler o material uma vez perdida. Tem que resolver muita questão. Com toda certeza. Eu acho que é essencial. E uma coisa muito importante que você falou, tem que saber resolver questões. Porque tem gente que sai resolvendo adoidado. Eu chamo ele de questãozinha, concurseiro questãozinha. Que é aquele concurseiro que ele é ávido por questão, mas ele não analisa erro. Entendeu? E às vezes ele acerta porque ele já decorou a questão, não é porque ele sabe do conteúdo. E às vezes o examinador traz uma questão tão parecida, muda um pouquinho ali do enunciado, às vezes muda a alternativa e a pessoa pensa, ai não, eu acho que eu já resolvi essa questão. E sai marcando a doidada, não vê que o contexto mudou, que as alternativas mudaram, então você tem que entender a questão e tem que saber o assunto, porque só decorar não adianta. Eu sempre digo, não adianta você tentar ser um bom concurseiro ou passar em concurso decorando. Não adianta, são muitas disciplinas. Daqui a pouco, a Carla já está nesse mundo, mas eu acredito que as outras duas, daqui a pouco vocês vão estar estudando para concurso, que cai português, raciocínio lógico, matemática, informática, atualidade, direito constitucional, direito administrativo. É um mundo, está estudando para um concurso agora de Pacajus, né? Pois é, então um mundo de conteúdos que se você for cair nessa história de sair decorando tudo, você vai levar uma topada, vai brigar com o namorado, vai discutir com a mãe, com o pai, vai ficar com raiva do Uber, entendeu? Antes da prova, você vai dar um branco, você vai esquecer e você vai fazer uma péssima prova. Por quê? Porque você é o concurseiro decoreba. Né? É o concurseiro bizuzinho. O que é o concurseiro bizuzinho? É aquele concurseiro que para tudo quer um bizu, para tudo quer uma palavra, para tudo quer um código, para tudo quer não quer aprender, né? Como a coisa funciona. E concurso é estratégia, concurso é residência, é você aprender as regras do jogo, ok, massa, isso você tem que fazer. Hoje em dia, as pessoas, com o mundo que nós vivemos, né, da forma urgente que nós vivemos, que é a nossa rotina, nós precisamos de ferramentas que nos ajudem, mas nós não podemos depender somente da ferramenta. A gente precisa entender a base. A gente precisa, é por isso que nós, né, assim, o nosso menino dos olhos hoje é um curso chamado Alta Performance para Concurso na Saúde, que é um curso que você entra nesse método e você vai da base, você vai construindo uma solidez em conteúdos que quando sai o seu edital ali, você só direciona para ele na resolução de questões e tudo, mas você tem uma base sólida, você entende das coisas, né? E Amanda, qual foi para você, assim, a resolução de questões também, ou tem outra coisa que você fazia que você acha que fez a diferença, assim? Eu ia para as videoaulas, né, para ter uma base teórica, mas eu resolvi também muita questão. Isso foi o meu diferencial. E aí, a minha estratégia era fazer as minhas revisões de acordo com o percentual de acertos nas questões. Então, eu ia entender o que eu precisava de uma maior atenção, né? Eu resolvia questões de um determinado assunto e fazia o percentual de acertos, e aí eu revisava ou em 3 dias, 7 ou 21 dias, que é um método de estudos que tem por aí, né? E aí isso me ajudou bastante, porque como a Carla falou, né, eu dava atenção maior para aquilo que eu realmente precisava aprender, que estava precisando de um impulso, e deixava ali um pouco mais para frente as revisões naquilo que eu tinha mais conhecimento. E usou o ciclo de revisões, né? Entendi. E, além disso, simulados, né? Eu fiz muitos simulados, eu acho que eu fiz uns 19 simulados. Não só com provas da ESP, né? Fiz de outras instituições também. Com certeza. E aí eu fazia aquele mapeamento, né? Eu tentava identificar como que a banca ia colocar pegadinhas. Inclusive, quando eu fui fazer a prova da Resmut CE, eu acho que eu resolvi umas 4 questões só por pegadinhas.
eliminando ali as pegadinhas e chegando na resposta final. Que massa, né? Tem que ensinar isso pra gente. Né? Assim, como é que ela encontrava essas pegadinhas, né? Aquelas palavrinhas-chave que Sim, você mesmo dizia na aula. nas aulas. Isso, ó, ele vai mexer aqui, ele vai mexer aqui, ele vai mexer ali, né? Que é isso que a gente fala na aula, ó. Ele vai mudar essa palavra por essa, ele vai mudar essa palavra por essa. Então, a gente já... É a experiência que nos traz que vocês, com estratégia, conseguem entender isso em um curto espaço de tempo. Né? Muitas vezes, como nós analisamos várias bancas, várias provas, várias residências e concursos, a gente leva um tempo maior para entender como aquele pensa, como aquele outro pensa, como aquele faz a prova, como aquele, se aquela banca muda muito de examinador, se é sempre o mesmo. Então, isso leva tempo para o professor, porque são muitas, mas você focando em uma, você consegue com mais clareza e com mais rapidez entender mais fácil as regras do jogo ali, com relação àquela prova em especial. Né? Na minha primeira preparação, eu tive um tempo maior, né, de estudo, então eu resolvi também muitas provas de outras residências. Sim. E é incrível como você vai pegando a coisa treinando. Às vezes eu vi uma questão de outra residência e eu já pensava, o examinador da Ares iria cobrar essa questão de uma outra forma. E às vezes você ia lá e via que aquele assunto estava sendo cobrado daquela forma, né? A Ares já tem aquele costume de cobrar questões maiores, né? Que tem aqueles textinhos, outras bancas já são questões mais diretas. Então a gente sempre ficava, poxa, se a Ares estivesse cobrando seria dessa forma. A outra banca já está cobrando de outra forma. Então, quando você tem um tempo maior de preparação, também é importante assim, conhecer um pouco das outras residências, né? Para você também ter esse comparativo. Mas claro que quando o tempo é menor, realmente você tem que focar naquela banca que vai fazer a sua prova. Com certeza. É interessante, agora eu queria até dar uma dica para quem quer estudar para residência ou para concurso público, ou então até aquele docente que quer entrar e dar aula para concurso, dar aula para residência. É um joguinho que eu faço, tá? Eu faço esse joguinho, eu faço esse treino sempre, 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 sempre. Que isso me dá muita expertise em questões, né? Eu pego, por exemplo, 50 questões num banco de questões que mescla bancas, e aí eu pego, por exemplo, eu vou pegar 50 questões da FCC junto com o CETRED, junto com a FGV, ou então VUNESP, FCC e FGV. Pego essas 3 bancas e pego 50 questões de saúde pública lá mescladas. Eu retiro, ou então peço para alguém lá do curso retirar a legenda da questão, eu leio a questão, resolvo a questão e tento colocar do lado da questão que banca é aquela. Entendeu? Que aí você vai identificando a galera que está querendo entrar aí como docente no mundo dos concursos, né? Entender de banca de concurso. Faz esse treino que você vai ficar craque em entender como é que pensa os examinadores. Então, é isso, eu faço demais, esse treino de querer entender como é, e eu consigo muitas vezes identificar, eu olho a questão e eu digo assim, essa questão é dessa banca. Entendeu? Na minha disciplina. Óbvio que eu não vou conseguir em tudo. Por quê? Porque são muitos conteúdos dentro da fisioterapia, da enfermagem, no meu caso, né? São muitos conteúdos em tudo, mas eu consigo muito bem dentro da saúde pública, da epidemiologia, do SUS ali, da legislação. Mais uma pergunta. Queria saber. Fazer cursinho. Sei que todas são alunas do curso MS, mas queria, sinceramente, claro que vocês estão aqui na minha frente, eu não sei se elas vão falar a verdade, né? Não sei se elas vão falar a verdade. Mas, me diga com toda sinceridade, fazer cursinho de preparação faz diferença para vocês? Fez diferença para vocês? Né? O que vocês têm a me dizer em relação à preparação em cursinho? Ou vocês acham que se vocês tivessem pego só as provas, só o material de estudo, os artigos para ajudar, no caso do serviço social, né, vocês conseguiriam, ou o cursinho fez diferença ou não? Diz aí, Amanda. Fez muita diferença. O direcionamento é totalmente diferente de quando a gente estuda sozinho. Eu comecei os estudos da residência só. E aí eu queria abraçar o mundo, né? Queria fazer o estudo de tudo que eu vi na graduação. E não é bem assim, né? Tem que ter um direcionamento,
tem que ter a estratégia que eu não tinha. No começo eu não resolvia questões, eu não fazia simulados, eu tinha zero acompanhamento do meu rendimento. E aí, com o curso, eu realmente fui direcionada para estudar aquilo que eu precisava estudar para ser aprovada. E ajudou, né? E ajudou demais. Em primeiro lugar geral, minha gente. Incrível. Carla, o que você achou? Fez total diferença, né? A palavra é direcionamento, realmente. A gente tem as nossas estratégias, né, de estudo, mas fica algo muito vago. A gente quer abraçar o mundo e aí não tem aquele foco, acaba não tendo a disciplina porque a gente quer fazer tudo e não faz nada. Então, o curso, ele ajuda você a ter um direcionamento, né? No meu caso, eu fiz o curso online nas 2 residências, mas apesar de ser online, era como se o professor estivesse do meu lado, ali me ensinando. Eu me sentia muito abraçada, eu me sentia muito acolhida. Tinha aulas, né, que às vezes a gente estava tão cansado e parece que o professor estava olhando pra gente e dizia, olha, não durma. E você, poxa, tá olhando pra mim, tem câmeras aqui, ele tá me vendo. Pode. Então, assim, o direcionamento fez total diferença. Principalmente também na questão de organizar o tempo de estudo, saber o que estudar, saber como direcionar os estudos. Isso é importante. Para mim também fez total diferença. A minha prova de políticas públicas é do curso MS, porque foi realmente o diferencial, assim. Como a Amanda falou, no começo eu queria abraçar todo o conteúdo ali, estudar, coisinha por coisinha, e não dá certo. É um tempo curto, a gente não consegue. E aí um local que está ali focado naquele assunto, que sabe toda a estratégia, ele guiando, é total diferente. Era o que me guiava realmente. Eu pegava o assunto, assistia a aula, né? Eu fiz presencial, porque para mim o presencial ali era bem melhor do que o online. Então, assistia a aula, pegava todos os bizus, todo o mapinha que você dava, estuda isso. E aí, chegava em casa e ia bem direcionada mesmo. Preciso saber do conteúdo geral, mas eu vou dar mais foco nisso aqui. E aí, foi realmente minha prova de políticas públicas, foi basicamente do curso. Inclusive, pra gente que tomou um susto, né, quando saiu o edital em políticas públicas. Eu acho que quem estudou todo ali mundo, sozinho, até eu. Quem estudou ali sozinho sofreu um pouco. Viu? Até eu não esperava essa mudança brusca, né? Eu não sei se vocês estão entendendo essa onda aí que eles estão fazendo, direcionando para o ENARE, principalmente o UFC, né? Então, existe uma possibilidade enorme, preparem-se vocês que vão tentar residência, de as residências, principalmente dos hospitais universitários federais, se transformarem todas em ENARE. Então, gente, eu tô meio rouca, né? Tá ruim a voz, né? Mas dá certo. O tempo. Peraí, pessoal. Calma, o pessoal já tá me apressando aqui com o tempo. Tô terminando. É a última pergunta. Então, assim, com relação ao ENARE, a tendência é essa. Então, eles colocaram um edital de políticas públicas de saúde. Na hora que eu comparei, que eu lembrei do edital do ENARE, eu disse, pronto, é o ENARE. Né? Então, é muito parecido com o ENARE. E a tendência é essa. Eu tomei um susto, mas, ao mesmo tempo, glória a Deus, acertei até a questão de estratégia de saúde digital, né? Que caiu na prova. Eu disse assim, ia cair princípios, viu, meu povo? E, né? professora, no dia que saiu o edital, que estava lá tudo mudado, eu ainda estava estudando em casa mesmo. Meu filho tinha feito meu horário. E aí eu vi um story seu falando disso, que não se preocupassem, era de noite já, acho que você estava em algum local, disse, eu estou vendo agora um monte de mensagem aqui, não se preocupem, a gente está organizando tudo, e uma frase que você falou, foi assim, confia na gente, vem, confia na gente. E aí naquela hora mesmo eu fiz a minha matrícula, terminei de ver os stories, fiz minha matrícula, já tinha começado, acho que já tinha umas 3 ou 4 aulas, e aí foi totalmente diferente, porque eu estava perdida mesmo. E aí com a mudança do edital, eu estava mais perdida ainda. E foi realmente o diferencial. Por isso que eu digo que minha prova foi, porque foi ali eu consegui focar foi e sua. Filtrar direitinho o que era que eu tinha que estudar mesmo. Que bom, que bom. A bom. live também, de análise do edital, assim, foi muito reconfortante, porque eu disse, não, calma, eu não vou surtar agora, vamos esperar o que a Michelle vai dizer, mas depois a gente surta, porque não tem condições, né? Que edital foi esse? Mudaram muita coisa. Na verdade, o meu papel ali, muitas vezes, é acalmar vocês, né? O meu papel, calma. Isso aqui você vai estudar isso aqui você vai estudar isso, né? Então, o meu papel, muitas vezes, como uma pessoa que está ali junto com os alunos, é de calma, vamos
entrar no foco. Volte pra cá, se desespere, não puxe os cabelos agora. Vamos voltar, né? E aí, pra gente encerrar, gente, queria primeiramente agradecer demais. Foi muito bom, né? Muito bom. Vamos fazer mais 10 desses. Pra gente ganhar patrocinador, que a gente come pizza aqui, né? Os podcasts chiques, a gente come pizza. A gente faz, né? Umas balinhas aqui. Então, quem quiser patrocinar o curso MS, estamos de portas e coração aberto, viu? Já estamos recebendo os patrocinadores. Façam fila, por favor. Gente, queria só uma dica. Eu quero que você dê uma dica para os físicos, eu quero que você dê uma dica, né, pros assistentes sociais, eu quero que você dê uma dica rápida, né, pros dentistas, e eu vou dar uma dica para geral. E aí nós encerramos o nosso pod. Dá uma dica, assim, em relação a quem ainda não passou, quem quer fazer residência, o que você, né, tem para falar para essas pessoas, na verdade? A dica é constância e confie no seu potencial, né? Às vezes a gente se diminui, como eu falei, né? Mas se você não desistir, se você fizer um pouco todos os dias, você com certeza vai chegar lá. Com certeza. Carro? Não desistir. Tem dias que nem todo dia a gente tá legal, né? Tem dias que a gente vai querer desistir, que a gente vai querer soltar tudo e sair correndo, mas assim, ter constância, ter disciplina, ter foco e só parar quando você conseguiu o que você quer. Então não desistir, que a hora de todo mundo vai chegar. Exatamente, confia e vai. Estuda, faz sua parte, que na hora certa acontece. É só isso. Pergunta bem rápida. Online ou presencial? Online. Online ou presencial? Online. Presencial. Que bom, né? Que bom, ninguém briga aqui, né? Sempre tem uma opinião. Gente, queria agradecer, só um recado para você que está tentando, né? Que quer fazer residência multiprofissional esse ano, que não passou na residência do ano passado. Entenda, a Paula está aqui. A Paula tentou uma vez, não foi aprovada e não passou nem na primeira fase? Nem na primeira. Não passou nem na primeira fase. E quando tentou novamente, ela persistiu, mudou a estratégia, aprendeu a estudar. Gente, ela ficou em primeiro lugar geral. Então, se você está querendo realmente estudar para residência multiprofissional, comece, tá? Da forma que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje. Comece. Se puder fazer um cursinho, ótimo. Se não, tem conteúdo gratuito, tem material na internet para vocês também verem, tem live gratuita, tem muita coisa gratuita. Claro que o curso é outro mundo, ele vai te acompanhar até você entrar na residência. Mas existem também outras ferramentas gratuitas que vão te ajudar demais na sua preparação. O segredo é você ter coragem e enfrentar dia após dia. Vão ter dias bons, vão ter dias excelentes que você vai se orgulhar de si, mas vão ter dias muito ruins. E isso não é só para você. É para você, foi para elas e é para qualquer pessoa, tá? E você, especialmente você, que está infeliz aonde está, você que quer mudar a sua realidade, que não está feliz com o que ganha mensalmente, que não está feliz porque não está crescendo aonde você está, chegou o momento de você tomar uma decisão. Eu acho que a decisão ela é essencial. Então, se você quer sair da onde está, da forma que você está, eu nem sei o que você está passando, mas independente do que seja, eu acredito muito que você pode mudar essa realidade aí que você vive hoje, tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Queria agradecer, meninas. Obrigado, foi maravilhoso, viu? E aguardem novidades, porque nós teremos muito mais sobre concurso público, sobre residência multiprofissional e sobre saúde, tá? Porque esse podcast é o Concursos e Saúde do curso MS. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até mais.